Olá, turma! Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos aprender a medir o volume de um sólido, a medir a capacidade e a medir a massa de um corpo. Prestem bastante atenção. Vamos primeiro ver como medir o volume de um sólido. Para determinarmos o volume de um corpo, precisamos multiplicar a área da base e a altura. Lembrando que a base de uma figura pode assumir variadas dimensões: triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, entre outros. As unidades de volume mais utilizadas são o metro cúbico, m elevado a 3, o decímetro cúbico, dm elevado a 3, e o centímetro cúbico, cm elevado a 3. Eu irei mostrar para vocês a fórmula de como nós conseguirmos medir o volume de um sólido. Observação. Gente, nós também podemos apenas conferir os cubos. No livro de vocês vão ver na atividade que nós iremos realizar, que eles vão mostrar exemplos onde vocês apenas vão conferir os cubos, que é a fórmula mais básica. Porém, essa fórmula que eu irei mostrar agora é a fórmula que realmente nós encontramos o volume de um sólido. Outros sólidos com dimensões variadas, como triângulos, como pentágonos, como heptágonos, entre outros, tem outras fórmulas de volume. Eu estou dando a fórmula de volume mais básica, que é a fórmula de volume de cubos e de paralelepípedos, ok? Então vamos lá. Para a gente poder encontrar o volume de um sólido como um cubo ou um paralelepípedo, nós iremos multiplicar V, que quer dizer volume, é igual a área da base vezes a altura. O que é a área da base? Bem, aqui nós temos um cubo. A área da base é tanto o comprimento quanto a largura, ou seja, é tanto A e B. Então, como é que vai ficar a fórmula? V é igual a A vezes B vezes C. Vai ser multiplicado as três dimensões: largura, comprimento e altura, ou profundidade, como vocês desejarem chamar. Então, são as três medidas que vão ser multiplicadas para poder encontrar o volume, tá bom? V, que é volume, é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos para os nossos exemplos. Nesse nosso primeiro exemplo, vem perguntando qual o volume desta figura. Para eu poder descobrir o volume, eu vou utilizar a fórmula V, que é igual a multiplicação da base, que é o comprimento, e a largura vezes a altura. Então, vai ficar V é igual a 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 8 centímetros. V vai ser igual a 512 centímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque, gente, foram três dimensões que foram multiplicadas. Foi a dimensão do comprimento, da largura e da altura. Foram três dimensões, então é centímetros cúbicos. Não esqueçam, é muito importante colocar a medida correta. Não coloque quadrado, porque senão vai indicar que vocês utilizaram apenas duas dimensões. Não são duas. Vocês utilizaram aqui três. Vamos para o nosso próximo exemplo. Qual o volume desta figura? Mesma fórmula. Vamos multiplicar comprimento, largura e altura. Vai ficar V é igual a 10 centímetros vezes 6 centímetros vezes 6 centímetros. Vai ficar V é igual a 360 centímetros cúbicos. Então, gente, para a gente encontrar o volume de uma figura, nós devemos multiplicar a comprimento, largura e altura. Isso quando não mostrar em cubos como é a figura. Quando disser, por exemplo, assim, uma caixa tem 5 de largura, 5 de comprimento e 10 de altura. Qual é o volume? Aí sim vocês vão utilizar essa fórmula. Agora, se for como no exercício que eu vou mostrar agora para vocês, que é apenas cubos que estão determinando o volume, vocês podem fazer apenas a conferência. Então, vamos para os nossos exercícios. Nós vamos para a página 153, onde vem dizendo: todos os objetos ocupam um lugar no espaço, e esse espaço ocupado por eles chama-se volume. Veja a seguir
representações de construções que são formadas por blocos do mesmo tamanho com formato de cubo. Quantos blocos iguais ao da figura 2 formam a construção representada na figura 1? Turma, aqui não é necessário a gente usar uma fórmula de volume. Simplesmente nós iremos fazer a conferência. Então, na figura 1 tem quantos blocos? 1, 2, 3, 4. 4 blocos. Quantos blocos iguais ao da figura 2 são necessários para compor a figura 3? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos. Então, tornando-se como unidade de referência o bloco representado na figura 2, podemos dizer que o volume da construção representado na figura 1 é 4 e o volume da construção representado na figura 3 é 6. Atividades. Primeira questão. A figura representada abaixo é conhecida como bloco retangular. Para determinar o volume deste bloco, considere um dos blocos menores que o formam como a unidade de referência. Qual é o volume deste bloco retangular? Foi como eu falei na explicação para vocês. Nesse caso, como eles não dão as medidas para vocês, estão mostrando em blocos, não é necessário fazer a conta através da fórmula. Vocês simplesmente vão conferir. Nós temos, vamos ver agora só de frente, quantos blocos nós temos de frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 blocos de frente, de costa com certeza eu tenho 12. 12 mais 12, 24 blocos menores. Segunda questão. O cubo representado a seguir tem 1 centímetro de aresta. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico. 1 cm elevado a 3. Nós temos aqui comprimento, largura e altura. Tomando como unidade de referência esse cubo, escreva o volume em centímetros cúbicos de cada empilhamento a seguir. Letra A. Neste caso, todos os cubos estão visíveis. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso volume é 9 centímetros cúbicos. Na letra B. Nesse caso, os cubos formam um bloco retangular. Como é que nós sabemos quantos cubos tem? Nós vamos ver quantos tem na frente, se estão empilhados igualmente. Então, a mesma quantidade que tem na frente, tem atrás. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18. 18 centímetros cúbicos. Terceira questão. Observe esta representação de um bloco retangular em que cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico de volume. Quantos cubos com 1 centímetro cúbico de volume há em cada camada deste bloco retangular? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir em cima, tá, gente? Eu conferi em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada camada tem 6 cubos. Letra B. Quantas camadas de cubos há neste sólido? Quantas vezes foram empilhados de 6 em 6? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 4 camadas. Letra C. Qual é, em centímetros cúbicos, o volume deste sólido? Como você fez esse cálculo? Turma, é uma resposta pessoal, porém, vai dar a mesma coisa a resposta de vocês. Quase todo mundo vai fazer igual. Como é que é feita essa conta? Vocês vão multiplicar 6, que é a quantidade de cubos, vezes 4, que é a quantidade de camada. 6 vezes 4 é igual a 24 centímetros cúbicos. Quarta questão. Um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Nós já sabemos o volume. Outro bloco retangular menor tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Isso significa que o bloco menor cabe quantas vezes no bloco maior? Para a gente descobrir isso, nós iremos dividir 96 por 8, que vai dar 12. Turma, vamos agora ver medindo a capacidade. Quando falamos de capacidade, geralmente referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar.
E normalmente essa noção é usada para líquidos. Resumindo, capacidade é o volume interno de um recipiente. As medidas de capacidade mais utilizadas são o litro e o mililitro. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Eu botei aqui para vocês uma jarra, onde vem mostrando 1 litro, 800 mililitros, 600 mililitros, 400 mililitros, 200 mililitros. E o que é esse litro aqui todinho? 1 litro foi dividido em copos de 200 mililitros. Então, turma, a capacidade é o que tem dentro de um recipiente. Eu quero que vocês entendam o que eu irei falar agora para vocês não confundirem, tá? Há algumas relações bem importantes das medidas de capacidades e das medidas de volume. Nós temos aqui, devemos lembrar, porque quando nós falamos em capacidade, é o quanto cabe dentro de um sólido, ou seja, dentro daquele espaço. Quando nós falamos em volume, estamos nos relacionando a metro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, ao próprio objeto. Quando nós falamos em volume, nós estamos nos referindo ao próprio objeto. Por exemplo, eu estou falando do volume de uma caixa. Eu não estou falando do que a caixa pode transportar. Eu estou falando da caixa em si, do tamanho da caixa. Agora, quando eu falo da capacidade da caixa, o que ela pode transportar dentro dela. É igual uma piscina. Se eu perguntar para vocês, me dê o volume desta piscina e me dê a capacidade desta piscina, são duas coisas totalmente diferentes. Volume é o espaço dela. Capacidade é o que pode conter dentro dela, tá? Então não confundam. Logo que volume é identificado por sempre o cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico. Já a capacidade não, a capacidade ela é identificada por litro ou mililitro, ok? Então vamos lá. No dia a dia, é comum observar a indicação da quantidade de líquido contida em uma embalagem de leite ou em uma garrafa de água, por exemplo. Para todo recipiente, podemos medir seu volume interno. A esse volume interno chamamos de capacidade do recipiente. Utilizamos o litro, L maiúsculo, como unidade padrão de medida de capacidade. Quando enchemos todo o tanque de combustível de um automóvel, o líquido ocupa o espaço disponível, tomando a forma do tanque. A quantidade de litros de combustível que cabe no interior do tanque é a sua capacidade. Por exemplo, se cabem 60 litros de combustível em um tanque de automóvel, dizemos que a sua capacidade é de 60 litros. Além do litro, no sistema decimal, existem outras medidas para expressar a capacidade de um recipiente. A mais usada é o mililitro, M minúsculo e L maiúsculo. Veja a relação existente entre as unidades litro e mililitro. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Não esqueçam. Geralmente, o mililitro é usado para expressar pequenas quantidades, pequenas capacidades, como a de um frasco de remédio, uma latinha de refrigerante, entre outras. Ou seja, sempre são coisas menores. Considerando as unidades litro e mililitro, qual delas é a mais conveniente para medir a capacidade de? Letra A. Um frasco de injeção é litro ou é mililitro? Mililitro. Letra B. Um tonel de água é litro ou é mililitro? Litro. E letra C. Um copo é litro ou é mililitro? Mililitro. Página 156, primeira questão. Em um copo, cabem 180 mililitros de água. Um garrafão pode ter, no máximo, 25 desses copos. Qual é a capacidade em mililitro desse garrafão? Então, turma, para a gente resolver essa conta aqui, nós iremos utilizar a multiplicação. 180 vezes 25. Nós temos na primeira parcela 900 e na segunda parcela 360. Iremos somar 900 mais 360, irá dar 4.500 mililitros. Então, a capacidade desse garrafão é de 4.500 mililitros. Segunda questão. Laura precisa comprar 2 litros de creme.
de leite. Quantas caixas de 250 mililitros ela precisa comprar para alcançar essa quantidade? Turma, uma observação muito importante. Nós não podemos utilizar dois tipos de medida diferentes para fazer cálculo. Senão eu tenho uma medida em litro e a outra medida em mililitro, eu vou ter que transformar uma em outra. Então, nós iremos transformar a maior na menor. Então, vamos lá. Eu tenho 2 litros. 1 litro não é igual a 1000 mililitros? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1000, que vai ser igual a 2000 mililitros. Então, eu vou pegar esses 2000 mililitros e vou dividir por 250, para me saber quantas caixas de leite ela precisa comprar. 2.000 dividido por 250 é igual a 8. Então, Laura precisa comprar 8 caixas de 250 mililitros. Terceira questão. Um recipiente plástico com 40 litros de água tombou, entornou o conteúdo. Recolocado o recipiente na posição inicial, verificou-se que restam 17 litros de água dentro dele. Quantos litros de água foram derramados? Turma, nessa conta nós podemos utilizar sem modificar, porque observem que as duas medidas que deram para vocês, tanto 40 quanto 17, estão em litros. Então não precisa transformar em mililitro. Só é transformado quando uma medida está diferente da outra. Então, simplesmente, se o bujão caiu e voltou à posição inicial, eles querem saber quanto é que foi derramado, nós iremos fazer uma conta de menos. Então, nós iremos diminuir 40 menos 17, que vai dar 23. Então, foram derramados 23 litros de água. Quarta questão. Uma garrafa pequena contém 290 mililitros de refrigerante. Se Cristina comprar 5 dessas garrafas, ela terá comprado mais de 1 litro ou menos de 1 litro de refrigerante. Observação, se lembre, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, nós iremos fazer a conta. Se na conta tiver mais de 1000, quer dizer que ela comprou mais de 1 litro. Se tiver menos de 1000, quer dizer que ela comprou menos de 1 litro. Então, vamos fazer a continha. Iremos multiplicar 290 por 5, que vai dar 1450. 1450, nós temos mais de 1000. Se nós temos mais de 1000, quer dizer que ela comprou mais de 1 litro de refrigerante. Vamos agora para a página 157. O consumo de água. De acordo com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o gasto médio mensal de água tratada e encanada por pessoa é 5.400 litros. Primeira questão. Observe o gráfico que mostra o consumo de água de uma pessoa no mês de abril de 2014. Depois, responda as questões a seguir. Nós temos aqui o gráfico. Letra A. Em qual período do mês o consumo de água foi maior? Observando o gráfico, turma, podemos observar que o consumo de água foi maior entre os dias 6 até o dia 10, onde a pessoa consumiu 1000 litros de água. Letra B. Qual foi, em litros, o consumo de água dessa pessoa no mês de abril de 2014? Para a gente poder saber quanto é que ela consumiu, nós teremos que somar desde o dia 1º até o dia 30. Então, vamos lá. Nós iremos somar 500, mais 600, mais 700, mais 800, mais 900, mais 1000. Toda essa soma dará 4.500 litros. Letra C. O consumo de água nesse mês foi maior ou menor que o indicado pelo PROCON? Foi menor. Letra D. Em que quantidade foi maior ou menor que o indicado pelo PROCON? Nós já vimos que na alternativa anterior foi menor. Logo, nós iremos fazer uma conta de menos. Iremos fazer a conta 5.400 menos 4.500 litros. Nós teremos como resultado 900 litros menor. Segunda questão. Você sabe qual é o consumo mensal de água encanada na sua residência? Com a ajuda de um parente, consulte a última conta de água de sua residência e registre o consumo. Essa questão aqui, turma, é com vocês, é pessoal.
Vamos agora responder a página 158. Custo e benefício. A Associação dos Moradores da Vila Andrade realizará um evento de recreação e lazer na Praça dos Carvalhos. Como não há água potável na praça, Rogério ficou responsável pela compra da água que será distribuída gratuitamente durante o evento. Serão necessários 300 litros de água para atender a todo o público. Rogério está pesquisando a melhor opção para comprar água: copos de 200 ml, garrafa de 2 litros ou garrafões de 20 litros. Primeira questão: se Rogério optar pela compra de garrafas de 2 litros, quantas garrafas serão necessárias? Gente, para a gente saber quantas garrafas serão necessárias, nós iremos fazer a conta. 300 litros dividido por 2 litros, que vai ser igual a 150 garrafas. Ou seja, se ele comprar garrafa de 2 litros, serão necessários 150 garrafas. Segunda questão: se ele preferir comprar garrafões de 20 litros, quantos garrafões serão necessários? Para a gente saber, nós teremos que dividir 300 litros dividido por 20 litros, que vai ser igual a 15 garrafões. Terceira questão: de acordo com os dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, uma garrafa de plástico demora de 200 a 600 anos para se decompor. Pensando no meio ambiente, por qual das 3 embalagens você optaria? Por quê? Turma, claro que nós optaríamos pelos garrafões de 20 litros, porque seria menos garrafas e daria para reciclar e reutilizar. Assim não estaríamos poluindo a natureza. Turma, há um tempo atrás, em uma aula de ciência sobre gravidade, eu expliquei para vocês a diferença entre massa e peso. Mas vamos relembrar. É comum ouvirmos as seguintes frases: eu peso 90 quilos, eu estou acima do meu peso, o peso ideal para a sua altura é 70 quilos. Popularmente, estamos associando a medida observada ao subirmos em uma balança à palavra peso. Essa argumentação utilizada por grande parte das pessoas está totalmente equivocada. A medida obtida ao subirmos na balança deve ser chamada de massa e não de peso. Vamos olhar a definição de cada uma dessas palavras para poder entender de forma mais adequada. Peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. Dessa forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, diferente em outros planetas e satélites naturais do Sistema Solar. Um exemplo: como é que eu vou saber o peso que eu tenho aqui na Terra? Primeira observação: o peso ele não é identificado em quilo, ele é identificado em newtons. Já é uma grande diferença. A balança ela dá em quilos. Logo, o que nós olhamos na balança não é peso, é massa. Como é que eu sei o peso? Eu multiplico. Peso, a fórmula do peso é P é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, para facilitar nossa conta, nós podemos arredondar logo para 10. Então, qual é a fórmula de peso? A fórmula de peso é P é igual a massa, M, vezes a gravidade. Então, como é que eu vou descobrir o meu peso? Eu vou multiplicar minha massa. Imaginem que eu tenho uma massa de 70 vezes 10, que é o valor arredondado da gravidade da Terra. Então, o meu peso verdadeiro é 70 vezes 10. 70 vezes 10 vai dar 700 newtons. Quer dizer que o meu peso verdadeiro na Terra é de 700 newtons. O meu peso, diferente da minha massa. A minha massa é de 70 quilos. O meu peso é de 700 newtons. Botei para vocês aqui uma história em quadrinho do Garfield, onde vem dizendo: você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Por que o Garfield falou isso? Porque o John pediu para que ele perdesse peso e não massa. Então, ele simplesmente disse que ia mudar de planeta. Porque o peso que nós temos aqui na Terra vai ser diferente do peso que nós temos na Lua.
Já a nossa massa não. A nossa massa, ela vai ser igual em qualquer lugar. Ou seja, se eu tenho uma massa de 70 quilos aqui, a minha massa vai continuar de 70 quilos na Lua. Agora, o meu peso vai mudar. Por quê? Porque a gravidade da Lua e da Terra são diferentes. Então, não confundam peso e massa. Vamos agora ver o que que é massa. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. A minha massa é a mesma aqui, é a mesma em Júpiter, é a mesma na Lua. Porém, o que vai mudar, o que vai fazer você pular na Lua e flutuar um pouco, não é que você perdeu massa, é que o seu peso é que está diferente devido à gravidade. Então, se lembrem, quando você subir em uma balança, você não está medindo o seu peso, você está medindo a sua massa corporal, que é dada em quilos. Vamos agora entender, então, a medida de massa de um corpo. A unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma, kg. Porém, em algumas situações, usamos como unidade de medida de massa também o grama. Botei alguns exemplos para vocês. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. E 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Vou mostrar para vocês aquela tabelinha de conversão que eu mostrei para vocês lá em metros. Lá na conversão de metros nós também temos uma conversão de massa, tá? Só que dessa vez eu vou exemplificar ela de forma mais reduzida para vocês. Por quê? Porque nós não utilizamos constantemente todas as medidas de massa. Então nós iremos focar nas principais medidas, que é quilo, grama e tonelada e miligrama, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui conversão de unidades. Nós temos aqui a tonelada, nós temos aqui a quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, tonelada, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Gente, observe, a mesma coisa que aconteceu lá na conversão de metro, na conversão de comprimento, nós temos aqui na conversão de massa. Indo, vai multiplicando por 10 de casa em casa. E vindo, vem dividindo por 10 de casa em casa. Porém, as medidas que vocês mais vão utilizar é tonelada, quilograma, grama e miligrama. Então, eu irei exemplificar essa tabela para vocês, para que vocês possam utilizar ela de forma mais rápida e não ter que passar por todas essas casas que vocês não utilizam constantemente. Então, vamos olhar a próxima tabela reduzida. Como essa tabela reduzida? Nós temos apenas as 4 unidades mais utilizadas: tonelada, quilograma, grama e miligrama. Continua indo, continua multiplicando e vindo, continua dividindo. Ou seja, se eu vou da maior medida para a menor, eu vou multiplicando. E quando eu venho da menor medida para a maior, eu venho dividindo. Mas por quanto agora? Por 10? Não. Por 1.000. Por que por 1.000? Porque eu tirei 3 casinhas, então acrescentou 3 zeros. Então, de tonelada, para me transformar tonelada para quilo, eu vou multiplicar por 1.000. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Por quê? 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Se eu tenho 1 quilo, é igual a 1.000 gramas. Por quê? 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Se eu tenho 1 grama, é igual a 1.000 miligramas. Porque 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Aí, se eu estou aqui, eu venho dividindo. Se eu tenho 2.000 miligramas, eu quero saber quantas gramas eu tenho, eu divido. 2.000 dividido por 1.000 é igual a 2 gramas. E assim por diante. De grama para quilograma, eu divido por 1.000. E de quilograma para tonelada, eu divido por 1.000. Então, nós diminuímos a quantidade de casas. Então, agora, para ir do maior para o menor, eu multiplico por 1.000. Para vir do menor para o maior,
eu divido por 1.000. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam a tarefa pedida. Conto com a compreensão de vocês, com as atividades feitas e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.